nome é Renato Fernandes, eu sou cirurgião oncológico e hoje nós vamos conversar aqui com o Dr. Marcel. Daqui a pouco o Marcel vai se apresentar. Estamos em novembro e novembro é um momento de refletir sobre algumas práticas e sobre alguns cuidados com a nossa saúde, né? Esse aqui é o podcast chancelado pela Health Scoop e pelos especialistas aqui da nossa equipe. E hoje eu, como cirurgião oncológico, venho aqui para conversar, bater um papo aqui com o Dr. Marcel, que é urologista. Eu queria que você se apresentasse, Marcel, e falasse um pouquinho da tua experiência. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcel Lopes, eu sou médico urologista e eu vou estar aqui com o Dr. Renato, que é cirurgião oncológico, em conjunto. A gente vai estar batendo um papo aí sobre a questão do Novembro Azul, sobre os cuidados gerais aí com a saúde masculina, para poder orientar, né, clarear as ideias aí da população, principalmente dos homens, para poder o pessoal se cuidar, né, buscar ajuda médica. E é isso aí, né, Renato? Então, Marcel, para a gente começar aqui na nossa discussão e falar um pouquinho sobre as nossas práticas e a nossa discussão, o Novembro Azul, na verdade, é uma campanha mundial, sim, né? Sim. Que a gente não considera mais isso como um rastreamento, né? E tem uma série de questões para isso, mas inicialmente o Novembro Azul ele era uma prática visando a prevenção do câncer de próstata, simplesmente. E aí você, na qualidade de urologista, eu queria saber um pouquinho, que você falasse um pouquinho mais para nossos telespectadores aí, os espectadores do podcast, sobre a importância da próstata, né, na vida do homem, e depois a gente vai discutindo sobre as outras questões. Tá, ótimo. Bem como o Renato disse, pessoal, o Novembro Azul, o foco não é somente a próstata, mas é a saúde masculina como um todo, né? Como a minha especialidade é a urologia, eu vou falar para vocês um pouquinho em relação à próstata, né? Basicamente, a próstata é uma glândula, né? Que ela fica abaixo da bexiga e ela é responsável pela produção de líquido seminal, que é uma substância que vai lubrificar ali e vai facilitar, vamos dizer, a vida do espermatozoide, vai facilitar toda essa parte da sexualidade masculina. Lembrando que a próstata ela não tem nada a ver com o orgasmo e com a ereção. Ela é uma glândula que age basicamente nessa questão da facilitar, né, o processo do espermatozoide, a lubrificação, a nutrição do espermatozoide. E é uma glândulazinha pequena, basicamente do tamanho de uma ameixa, por volta de 20 gramas, só que ela pode trazer grandes transtornos à população masculina, principalmente após a quarta década de vida, após os 40 anos, com o câncer de próstata e também com a hiperplasia prostática, que é o aumento benigno da próstata. E aí eu te pergunto assim, ô Marcel, nesse cenário aí do câncer de próstata, a gente sabe que o câncer de próstata ele é o câncer mais incidente na população masculina, sim, né? Quando a gente exclui os cânceres de pele não melanoma. Não melanoma, exato. Mas eu queria entender um pouco mais, queria que você falasse para a nossa população que está nos assistindo, dos fatores de risco, os fatores que aumentam o risco de alguém ter câncer de próstata. Sim. Complementando o que você falou em relação a ser o câncer mais frequente, não melanoma, e também o segundo câncer que mais mata, segundo dados do INCA, dados atualizados de 2020, ele só perde para o câncer de traqueia, pulmão. Então daí a grande importância, né, de toda a população masculina saber sobre fatores de risco, saber sobre a prevenção do câncer de próstata. Basicamente é o que a gente fala assim, um lifestyle, um estilo de vida ruim acaba gerando no paciente fatores de risco para o câncer de próstata. Hipertensão arterial, aumento da circunferência abdominal, maior do que 102 centímetros pelos guidelines atuais, ou seja, o paciente mais obeso, com aumento da pressão arterial, aquele paciente que se alimenta mal, faz uso de cigarro, é um paciente com maior propensão ao câncer de próstata. E é interessante a gente deixar bem claro que antigamente, eu digo não tão antigamente assim, eu estou falando de 10 a 20 anos atrás, acreditava-se que fatores dietéticos, alimentares, pudessem ser no sentido de proteção, né, agirem na proteção do câncer de próstata. Ficou muito famoso na época o uso de alimentação à base de tomate, suco de tomate, molho de tomate, porque tem uma substância que se chama licopeno, acreditavam ser um fator protetor. Tudo isso caiu por terra. Então é importante a gente deixar bem claro, não existe nenhum alimento, vitamina E, selênio, nenhum alimento
Hoje em dia, os estudos não comprovaram nada disso. Então, a melhor maneira de se prevenir é de uma maneira de ter uma qualidade de vida, né? Certo. E nesse caso, assim, como os alimentos eles não interferem para o câncer de próstata, né? Ou seja, não é um fator de risco, pelo menos até o momento, né? Não diretamente. Esclarecidamente. Mas é importante a gente cuidar da alimentação, até porque com certeza. Nessa campanha de Novembro Azul, embora a gente puxe essa questão do câncer de próstata para atrair, na verdade, a população masculina para se cuidar, o nosso intuito não é só prevenir câncer de próstata. Não. É prevenir câncer de colo e reto. Perfeito. E outros cânceres mais que são altamente alterados pelo estilo de vida saudável. E deixa eu te perguntar, sobre a idade dos pacientes que tem mais risco de ter câncer de próstata. Por exemplo, câncer de próstata é comum em crianças? Não. Mas qual seria a faixa etária que a gente deveria ter um pouco mais de cuidado para fazer uma abordagem mais ativa, uma procura mais ativa para câncer de próstata? É importante a gente deixar bem claro que, assim, antigamente acreditava-se que vamos sair pedindo PSA para todo mundo, que é um exame que se colhe no sangue, tá? É o antígeno prostático específico, é um exame que se colhe no sangue. Depois de um determinado momento, se percebe, né, através dos estudos, que não adianta sair colhendo teste para toda a população. Você tem que definir uma população, uma amostragem com maior risco do câncer de próstata. A SBU, que é a Sociedade Brasileira de Urologia, ela segue muito os parâmetros da European, né, que é a Associação Europeia de Urologia. Então a gente classifica basicamente homens a partir dos 50 anos de idade, sem sintomas, eles já estão aptos a irem a consultas anuais com urologista, colherem teste de PSA e realizarem um toque retal. É importante a gente deixar bem claro que só o PSA ele não dá o diagnóstico. O PSA ele é um exame que ele é órgão específico, mas ele não é câncer específico. Então, assim, até para não assustar muitos homens que acabam colhendo testes de PSA e podem ter outras patologias, como uma prostatite ou até uma hiperplasia prostática. Só para complementar, então, fica claro, 50 anos para os homens sem sintomas e 45 anos, ou seja, 5 anos a menos, para uma população pré-determinada. Que população seria essa? Pacientes que apresentam parentes do primeiro grau com câncer de próstata, ou seja, se o seu pai foi acometido pela doença, se o seu irmão foi acometido pela doença, você necessita iniciar o rastreio aos 45 anos. Pacientes de etnia negra também sofrem de uma maior incidência do câncer de próstata. Então os guidelines também indicam o início mais precoce com 45 anos. Certo, mas assim, na sua opinião, no meu caso, que agora eu tenho 39 anos, eu não tenho nenhum familiar de primeiro grau que tenha tido câncer de próstata, pelo menos até o momento. Sim. Você acha que existe necessidade de eu fazer um acompanhamento médico geral? Não estou falando só urológico. Ou você acha que eu preciso esperar, enquanto isso eu não faço nenhum acompanhamento médico e quando eu tiver algum sintoma eu procuro o urologista? Negativo. Ou procuro? Isso é um mito que precisa ser quebrado, principalmente na nossa especialidade urológica, em acreditar que o médico urologista você só deve ir quando aparecerem sintomas ou que só o homem deve ir ao médico urologista. Tá? Eu sei que a campanha é de Novembro Azul, mas é importante entender que a especialidade urológica é uma especialidade que cuida de toda a via urinária, sendo a via urinária do homem ou da mulher. Especificamente, tratando-se do homem, é muito importante que o homem vá ao urologista com uma certa regularidade, mesmo não apresentando sintomas. Esses dados que eu falei sobre o início do rastreio especificamente para o câncer de próstata, aí sim o paciente pode, vamos dizer, deixar para uma idade mais avançada, por volta dos 45 anos, com critérios, ou 50 anos a população geral. Certo. Pensando exclusivamente no câncer. Mas, no geral, o homem deve avaliar toda a genitália, o sistema urinário, já desde muito antes. Certo. E a gente falou dos fatores de risco, né? Sim. E aí eu queria saber um pouquinho sobre o seguinte, primeiro, você já falou que a mortalidade do câncer de próstata é altíssima, ou seja, altíssimo. Depois de descoberto o câncer de próstata,
se eu não conseguir pegar no estágio inicial, a chance de morrer é muito grande, Sim. né? E aí eu queria te dizer o seguinte, eu te perguntar, o câncer de próstata, ele dá muito sintoma, dá pouco sintoma, ou quando o paciente descobre o câncer, às vezes o câncer já é muito avançado, e qual a importância então da gente se cuidar? Porque a gente não está falando, né, Marcel? A gente não está discutindo aqui se tem que fazer toque ou não tem que fazer toque, se preciso pedir PSA ou não preciso pedir PSA, porque isso vai ser uma avaliação do médico individualizada para o seu paciente, se ele tem sintoma ou não, se ele está nesse grupo de risco dos familiares de primeiro grau ou não, se ele é da etnia negra ou não, se ele é obeso ou não, embora essa seja uma discussão, mas eu acho que isso é uma individualização do urologista, Lógico, né? E aí se eu for no consultório, né, ser consultado, você vai olhar todos esses critérios e aí você vai entender se existe ou não a necessidade. Mas eu queria saber o seguinte, quais sintomas alertariam o paciente que ele possa estar vindo a ter algum problema na próstata? Eu nem vou te falar exclusivamente do câncer, porque a gente já sabe, né, que às vezes o câncer de próstata é muito silencioso. Exatamente. E aí a gente acaba... É nesse ponto que eu gostaria de ressaltar o que acontece. De uma maneira geral, o câncer de próstata é uma doença silenciosa. Ela é uma doença que vem apresentar sintomas já num estágio mais avançado. Muitas vezes com o paciente metastático. O que é a metástase? Quando o paciente deixou de ter a doença, o câncer exclusivo ali no órgão e essa doença já se espalhou para outras áreas do organismo. Então, o que é muito importante entender? Qual é a função do rastreio? Por que eu vou ao médico se eu não estou sentindo nada, estou super bem de saúde, me sinto bem? Porque é uma doença silenciosa. Sendo uma doença silenciosa, não são somente os sintomas que vão lhe acender aquela dúvida. Pode ser que eu tenha alguma coisa ou não. Mas de uma maneira geral, o que é importante a gente entender? A próstata é uma glândula que a uretra, que é o canal da urina, passa por dentro da próstata. Então, qualquer sintoma urinário, de uma maneira geral, um sangramento na urina, que a gente chama de uma hematúria, uma dificuldade para urinar, uns sintomas irritativos, ou seja, aquele paciente que começa a ir mais vezes ao banheiro, que tem uma frequência aumentada, que não está urinando com tanta qualidade, com tanta eficiência, que apresenta sangramento urinário, é um paciente que já apresenta sintomas. Como você bem disse, Renato, podem ser sintomas relacionados ao câncer de próstata, podem ser sintomas relacionados a uma doença benigna da próstata, como um aumento benigno, como uma prostatite ou como qualquer outra doença da próstata, uma doença sexualmente transmissível. Mas é importante a gente entender que quando se fala de câncer de próstata, muitas vezes os sintomas são silenciosos e vêm aparecer já numa fase mais adiantada. Mas aí é o seguinte, se eu tenho então um paciente que eu consigo descobrir um câncer de próstata precoce. Sim. A chance de cura dele é maior do que a chance de cura de alguém que você encontra uma doença avançada. Perfeito. Salve raras exceções, a grande maioria dos pacientes da literatura mostra pra gente o quê? Quanto antes for diagnosticado o câncer de próstata, melhor são as opções de tratamento, mais efetivas e a chance de cura é muito maior. Então, aquele paciente que demora, posterga a ida ao médico, que tem uma certa resistência ao realizar o toque retal, ao fazer um acompanhamento urológico, ao solicitar o PSA, que fica postergando, ano que vem eu vou, ele pode estar muitas vezes perdendo a janela de oportunidade de tratamento, que é uma janela com grandes chances curativas. Hoje, com a evolução médica, com a evolução da cirurgia, hoje você é cirurgião oncológico, né, você pode até complementar, a gente tem um grande auxílio da cirurgia robótica, a gente tem auxílio da laparoscopia, a própria cirurgia aberta, com um melhor entendimento da anatomia prostática, trouxe grandes melhorias na técnica cirúrgica. Então a gente pode oferecer para o paciente que é de um estágio inicial, um paciente com uma doença de baixo risco, muitas vezes um tratamento altamente efetivo, com zero perda de qualidade de vida, né? Certo. E o que eu efetivamente, né, incluso nessa população masculina, meu pai que vai assistir, com certeza, né, que está na faixa etária de aumento de risco e tudo mais, o que eu
posso fazer, efetivamente, que me ajude a prevenir o câncer de Perfeito. próstata, além de visitas regulares ao meu médico, né? O ideal é você ter o seu médico, né, cara? Lógico. Ter o seu urologista, Sim. ter o médico que te acompanha para poder individualizar o caso. A discussão, essa é a nossa discussão. A gente já sabe que o câncer de próstata, existe sempre essa aí, o Globocan e outras entidades que fazem fazer essa avaliação, né, da incidência do câncer no Brasil e, na verdade, no mundo. Existe uma estimativa de que a cada 38 minutos um homem morre de câncer de próstata no mundo. Então, a gente é uma quantidade extrema. Então, assim, enquanto o nosso podcast começou aqui, morreu uma pessoa de câncer de próstata, e quando a gente estiver terminando mais um pouquinho, outra pessoa vai ter morrido de câncer de próstata, que é uma coisa assustadoramente alta, né, para nossa muito alta, para nossa realidade e tudo mais. Vivemos, sim. Então, nesse caso, o que eu deveria fazer para... E aí a gente já falou sobre os fatores de risco. Se eu eliminar os fatores de risco, a idade não tem como eliminar, né? A idade ela vai chegar para todo mundo. Vai chegar para todo mundo. Né? O nosso cameraman que está ali filmando vai chegar, para a gente vai chegar... Sim. Mas tudo bem, então Mas o que eu faço? Exatamente o que você falou. Qual é o principal foco para evitar o câncer de próstata, para prevenir o câncer de próstata? A gente tem que ir combater de frente com os fatores de risco. Então a gente tem que pensar, nós precisamos pensar numa mudança do estilo de vida desse indivíduo. Se é um paciente que faz uso de muita bebida alcoólica, um paciente obeso, faz uma alimentação gordurosa, um paciente que não se exercita, é um paciente que está muito mais propenso a ser acometido pela doença. Então o foco é combater os fatores de risco. Os fatores de risco, como o Renato bem disse, a idade é um fator de risco impossível de ser combatido, ela é inerente a todos. Agora, alimentação, atividade física, reduzir o consumo de álcool ajudam muito a melhorar a qualidade de vida do indivíduo e, com isso, reduzir a chance do câncer de próstata. Isso já é comprovado cientificamente. É muito interessante que a gente falou já dos fatores e o fumo, embora ele não entre como um fator nem protetor e nem que aumenta o risco, Sim. a gente sabe que os pacientes que têm câncer de próstata e fumam, eles têm um maior risco de recidivar a doença e de progredir essa doença. Existem inúmeras discussões. Ele acaba sendo ligado ao aumento da pressão arterial, síndrome metabólica, então ele não é um fator direto, mas ele acaba sendo um fator indireto. Então, se a gente tivesse que elencar aqui, né, a idade a gente não tem como prevenir, né? O sedentarismo a gente pode combater com exercícios físicos regulares, né? Pelo menos 40 minutos, 5 vezes na semana seria ideal, né, para fazer caminhada, enfim, academia, enfim, principalmente exercícios aeróbicos que vão combater, na verdade, a obesidade e outros fatores de risco, né? A redução do consumo de álcool vai ser também importantíssimo para outros tipos de cânceres, né? E aí a gente precisa deixar, né, para todos os homens que estão ouvindo a gente precisa deixar muito claro que o nosso objetivo na campanha do Novembro Azul não é somente prevenir câncer de próstata. Não. A gente vai chamar vocês mudar para o isso, estilo né? de vida desse indivíduo. É um indivíduo que ele está sujeito aí hoje a uma diversa quantidade de doenças, sejam malignas ou benignas, que a simples mudança no estilo de vida, na alimentação e, como você bem disse, uma atividade física moderada, com uma certa repetição, 5 vezes na semana, já muda todo o panorama desse indivíduo, evitando doenças cardiovasculares, doenças neoplásicas e o câncer de próstata, no caso, né, a gente usando como temática nesse momento. Tem uma dúvida que diversos pacientes já me perguntaram nas consultas. A gente não tem por hábito de fazer prostatectomia, nós cirurgiões oncológicos, porque os urologistas, né, sendo especializados, a gente acaba encaminhando, a gente tem nossos urologistas de preferência e tudo mais, mas eventualmente eu vou operar um câncer de reto, que são regiões que têm relação anatômica e eventualmente surge sempre uma pergunta, né, assim, dos pacientes seguinte. E aí é uma pergunta que realmente gera confusão aí por urologista. Doutor, me diz uma coisa, ter mais relações sexuais
previne ou aumenta o risco de eu ter câncer de próstata? Qual que é a sua opinião sobre isso aí, Marcelo? Olha, é controverso, entendeu? A gente vê alguns estudos falam uma coisa, outros estudos falam outra coisa. Eu vou ficar em cima do muro nessa daí. Porque sempre tem essa discussão, discute-se. Antigamente existia uma proposta de que se o cara tivesse... Sim, se ele ejacula mais, se ele aumenta o fluxo, porque assim, o líquido seminal, né, faz parte do ejaculado, ele é produzido na próstata. Então acredita-se assim, com o aumento da produção prostática, ou seja, uma próstata funcionando mais vezes, evitaria o câncer de próstata, mas isso é muito discutido, ainda não existe nenhuma validação científica, vamos dizer assim, Sim, né? sim. Os guidelines ainda não colocam isso como fator protetor. Então, do ponto de vista científico, não existe uma comprovação. Então, cada um resolve aí Exato. o número de relações sexuais que vai ter que ter. Cada um resolve. Né? Isso aí. Lembrando que o sexo faz super bem à saúde, né? Exatamente. Ninguém disse ao contrário, né? Ninguém disse então, ao contrário. quando você estiver vendo aí, não vem dizer que a gente disse que não era para ter, ou que aí, ou seja, cada um vai ver a sua... Exatamente. Né, a sua situação. Tratamento do câncer de próstata, né? Ele... Nos estágios iniciais, ele é basicamente feito com cirurgia, né? Mas Exato. a gente tem outros tratamentos. E aí eu queria que você falasse rapidamente, é evidente que aqui a gente está tentando prevenir a formação do câncer ou ajudar no diagnóstico precoce, que vai dar mais chance de curar esse paciente. Então a cirurgia, você falou, tem cirurgia aberta, cirurgia robótica e laparoscópica e robótica. Hoje sendo assim o carro-chefe aí, por diminuição da dor, diminuição de complicação e, enfim, melhor condição para o paciente no pós-operatório. Mas existem outros tratamentos e aí eu queria que você falasse, então, peraí, se eu tiver um câncer de próstata, necessariamente eu serei operado ou necessariamente eu vou ter outro tratamento ou isso é individualizado? Como que funciona? Fala pra gente. É importante a gente entender que dentro vamos dizer, da doença câncer de próstata, existe uma série de estágios da doença, tá? Existe uma série de níveis do câncer de próstata. Daí a gente bater muito na tecla da prevenção. Esse paciente que descobre a doença com uma certa brevidade, que ele consegue intervir, ele consegue mudar o desfecho da doença. Hoje estaríamos falando em tratamento curativo, basicamente o tratamento cirúrgico e o tratamento por radioterapia. Tá? Existem alguns outros tratamentos, mas ainda não tão bem homologados. Então o tratamento cirúrgico e a radioterapia seriam os carros-chefes para o tratamento. Existe uma outra linha que já é homologada, que não deixa de ser um tratamento, mas é o que se chama de vigilância ativa. Tá? Aquele paciente de baixo risco para o câncer de próstata, sabe-se já pelos estudos que é um paciente que muitas vezes basta ser acompanhado, mas veja bem, daí o que a gente fala, a grande importância da relação médico-paciente, desse paciente bem assistido e assistido constantemente pelo seu médico, ele pode, um câncer de próstata de baixo risco, cada caso é um caso, precisa ser bem analisado, ele pode ser simplesmente acompanhado, que é o que a gente chama de vigilância ativa. E em algum determinado momento, se esta lesão sair do controle, aí é indicado um tratamento, vamos dizer, mais invasivo, uma cirurgia ou uma radioterapia. Eu vou aproveitar também para esclarecer uma dúvida que é muito frequente no nosso consultório. O paciente que chega para a gente com uma doença que é benigna ou maligna, tá? A gente tem de um lado a hiperplasia prostática benigna, que é uma doença, como o próprio nome diz, benigna, e do outro lado o câncer de próstata. Ambas podem ser cirúrgicas ou não. Quando a gente está falando de um aumento benigno da próstata, muitos pacientes ficam na dúvida, doutor, mas se eu operar, eu não vou ter mais ereção, eu vou ter a função sexual perdida. Então isso precisa ser bem esclarecido. Quando a gente faz uma cirurgia para a próstata benigna, é uma cirurgia que não se mexe nos nervos da próstata. Quando é uma cirurgia para o câncer de próstata, é uma cirurgia que precisa retirar toda a próstata. A cápsula, o adenoma, toda a próstata, todo o órgão. E os nervos da próstata passam muito colados à cápsula prostática. Nestes pacientes existe um maior risco. Não quer dizer que o paciente que vai ser operado de câncer de próstata, necessariamente, ele terá uma disfunção erétil, mas ele tem uma chance maior comparado com o paciente da doença benigna, que simplesmente na cirurgia não se mexe nessa região.
E aí, nesse caso, fica muito claro entender que não é um paciente ter um diagnóstico de câncer que ele vai ter que sofrer cirurgia ou radioterapia ou quimioterapia. Na verdade, não. Na verdade, não. Isso tem que ser individualizado. Muito individualizado. Eu acho que é isso que Sim. faz a grande diferença em quem é acompanhado regularmente, Sim. em quem se preocupa com a saúde, em quem previne, do que a gente achar que a gente vai sair biopsiando a próstata de todo mundo e sair fazendo prostatectomia, que é a retirada da próstata, em todo mundo. Eu acho que o que fica de mensagem aqui para você, espectador, para você que está nos ouvindo, é entender que a prevenção ela é o melhor remédio. Então, se você vai frequentemente ao urologista, se você vai frequentemente no seu cirurgião geral, no seu cirurgião oncológico, no seu médico de confiança e faz um acompanhamento, você vai estar evitando, prevenindo e muitas vezes conseguindo um tratamento mais precoce. E quando o tratamento é precoce, as opções são diversas. Como você bem disse, muitas vezes nem cirúrgica. Então, a gente abre uma gama de possibilidades para esse paciente que se cuida, que vai frequentemente ao urologista, que vai frequentemente no seu médico. Certo. Então, enfim, eu acho que nosso bate-papo aqui foi produtivo. Foi ótimo. Né? Acho que a gente acabou abordando uma série de fatores. Não acaba aqui, Sim. né? Na verdade, nossa equipe, a equipe da Health Scoop, está aberta aí para a gente atender os pacientes e, enfim, tirar as dúvidas e acompanhar e tratar, na verdade, da saúde desses pacientes. O ideal é a gente não esperar a doença chegar para depois cuidar da doença, né? Na verdade, a gente fazer essa prevenção e checar aqui. Marcel, cara, eu te agradeço muito, agradeço aqui a oportunidade aqui pelo grupo Health Scoop de deixar a gente conversar um pouco e falar um pouco para a população em geral. Sim. Isso aí certamente vai atingir muita gente que vai ouvir e vai acabar tendo dúvida e a gente vai conseguir mover, então, as pessoas para tentar prevenir. Você queria deixar alguma mensagem final e agradecer também ao Renato, agradecer a equipe, a gestão da Medscoop aí, que dá essa oportunidade. Quanto mais a gente, vamos dizer, propagar sobre a medicina, sobre a saúde, sobre a prevenção, a gente está aumentando, está ampliando, na realidade, a discussão, né, o entendimento e o conhecimento das pessoas. Isso só traz benefícios para a população em geral. Tá? Agradeço aí, Renato. Obrigado, valeu, Marcel, gente. Obrigado, pessoal. Obrigado, e a gente aguarda vocês nos próximos podcasts, né? E vão ser vinculados aí também no YouTube. Dá uma olhada lá na página que você vai acabar encontrando múltiplos podcasts falando sobre Outubro Rosa, sobre sexualidade, entre outros, e sobre genética e câncer. E aí a gente vai aumentando a nossa saúde e prevenindo as doenças aí, que eu acho que é o top que a medicina busca aí no tratamento. Prevenção hoje em dia é o carro-chefe da medicina. Grande abraço, tchau, pessoal. Tchau, tchau.